Fala família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, a gente falou aqui há tempos, né, sobre a Andressa Urach, um vídeo que faz um tempinho já. Falamos sobre as polêmicas envolvendo ela, inclusive religiosas, e agora volta à tona, meus irmãos. Coisa bem esquisita, né, e foi o próprio marido dela que falou. Então vamos ver aqui, né, segundo o site Terra, a matéria diz o seguinte, ó. Andressa Urach é internada após querer sacrificar filho pequeno, diz o marido. Ex-fazenda está há 2 semanas em uma clínica psiquiátrica e depois de ameaçar sacrificar o próprio filho para oferenda religiosa. Então, meus irmãos, aqui, né, parece que ela disse que tinha se convertido, a gente falou na época, nem lembro muito bem, mas ninguém pode servir a 2 deuses ao mesmo tempo. A própria Rede Globo, através das suas novelas, eu lembro como hoje, a novela Renascer, o artista principal, o coronel José Inocêncio, interpretado pelo Antônio Fagundes, ele dava a entender ao público que o correto, né, através do personagem, era você acender uma vela para o diabo e outra para Deus. Essa pode não parecer, mas ela é também uma ideia maçônica. O próprio piso deles mostra isso, né? Um azulejo branco e um azulejo preto, indicando que eles andam entre o bem e o mal. E é preciso esse equilíbrio para viver bem, segundo o ponto de vista deles. Só que na prática, meus irmãos, isso nunca acaba bem. Porque quando você começa a se envolver com o mal, entidades malignas, possessivas, elas não se afastam de você a menos que você de fato se converta de corpo e alma. Apenas se tornando um cristão verdadeiro é que você estará com a armadura de Deus, estará totalmente protegido. Quando você fica caminhando entre ambos os lados, o próprio Deus afirma isso, que ninguém pode servir a 2 deuses, ou agrada um, desagradando o outro, ou vice-versa. E é o que mais a gente vê nesse pessoal. Não, me converti, mas fica andando entre as trevas e a luz. A gente percebe isso até numa conversa, onde a pessoa às vezes se pabula de um crime, ou de algo ruim que fez, mas em determinados pontos fala daquilo com orgulho. Eu vejo isso o tempo todo. E é por isso que eu venho aqui fazer esse alerta para vocês. Olha só, se a matéria não dá para entender exatamente isso, meus irmãos. A ex-fazenda, Andressa Urach, essa fazenda, né, é aquele programa da Rede Record que é para competir com o Big Lixo Brasil, né, o Big Brother. Então tem lá na Record, nunca assisti, mas sei que existe, né, um programa como aquele chamado A Fazenda. A diferença é que em vez de uma casa de luxo, é uma fazenda de luxo. Ela está internada há 2 semanas numa clínica psiquiátrica após um surto, em que teria ameaçado sacrificar o próprio filho em oferenda religiosa. A revelação foi feita por seu marido Tiago Lopes, num vídeo publicado nas redes sociais. A matéria, como sempre, ela fala de oferenda religiosa, não fala qual é a religião, qual é a crença, qual é a entidade. Se fosse um cristão traindo a esposa, se fosse um cristão envolvido com algo ruim, principalmente se for um evangélico, a mídia diria quem é o pastor, onde é a igreja, mostraria até mesmo as pessoas que frequenta e fazia questão de ficar falando disso o tempo todo. Como se trata crenças que eles concordam, aí fala de oferenda religiosa. E se puder associar o cristianismo, eles farão, não tenha dúvida disso. Há 2 semanas a Andressa Urach foi internada. Ela está na sala psiquiátrica de um hospital, porque ela teve um delírio psicótico místico. Foi o que a médica falou assim que a recebeu. Não é um diagnóstico, ela ainda estava com certa desconexão com a realidade, começou ele. Segundo Lopes, eles estão administrando os medicamentos e não tem previsão de alta. Antigamente, meus irmãos, antes dessa turma do mimimi existir, antes da lacração, antes de tudo ser levado para o pior lado, antes de tentar qualquer tratamento, depois que a pessoa tentava algum tratamento desse tipo e não conseguia resultado, que é o caso dela já faz tempo, né? Embora eles não deixem claro isso aqui para vocês, mas faz tempo já que ela toma essas medicações, inclusive controladas. Não deu resultado. Não seria a hora, né, se fosse antigamente, de consultar um padre, um pastor que realmente tivesse fé em Deus e tentar fazer orações para afastar o mal? Será que isso prejudicaria a pessoa, meus irmãos, como os filmes de Hollywood deram a entender? Eu acho que aqui era um caso de se fazer isso, porque essa mulher, meus irmãos, está muito carregada, isso é um fato. Ela levou uma vida inteira promíscua. E quando se converteu é aquela conversão que eu digo para vocês, não julgando, claro, né? Quem sou eu para julgar alguém, mas é aquela conversão que você diz, será mesmo?
pelo próprio comportamento da própria pessoa, porque Deus diz que através dos atos as pessoas reconheceriam que somos cristãos, né? Que somos devotos de Cristo. E não é o que você vê na maioria dessas celebridades. É um povo que continua agarrado à vaidade, à fama e ao dinheiro. Em outubro do ano passado, Andressa Urach revelou que sofria de transtorno borderline e que explicaria suas mudanças radicais de comportamento. De uma hora querer ser crente e no instante seguinte desejar se prostituir. Na visão religiosa isso também tem explicação. Tem entidades, meus irmãos, que fazem exatamente isso aqui. Principalmente quando você é um devoto dela e de repente você muda. Uma muito conhecida, né? E não estou dizendo que é, mas uma muito conhecida, atribuída a esse tipo de comportamento, é a famosa pombagíria, né? E eu acredito que, e não estamos aqui falando isso para denegrir, mas da mesma forma que existe o mal, existe o bem. Eu fiz macumba para ficar rica, eu fiz macumba para ficar famosa, é verdade isso. Eu fiz macumba para tirar marido da mulher, e sabe, então assim... E deu certo? Deu certo tudo. Eu consegui muito dinheiro. Não, peraí, eu calma. consegui o marido naquela época. Deu. Então, assim, mas eu fiz um pacto, né, com uma entidade, dizendo que se ela me deixasse, né, rica, e eu iria pagar ela cada R$1.000 que eu ganhasse uma champanhe. E também final de ano eu pagava 5.000 para festa, 3.000 para sacrifícios de animais, essas coisas muito de religião mesmo, sabe? Você pagava? Pagava com gosto. Eu cheguei quase a pagar um apartamento para religião. E eu realmente consegui, só que eu cheguei a um momento que parecia que eu estava vendendo a minha alma. Essas entidades, elas são ciumentas. Quando você a segue, quando você consegue muitas coisas na sua vida, às vezes um bom casamento, uma boa carreira, uma oportunidade que você precisava muito e você conseguiu através da espiritualidade, da adoração a essas entidades, e de repente você se deu bem, conquistou o que você queria, e você as abandona, meu irmão, você não consegue ter uma vida sossegada, a não ser que você se torne um cristão verdadeiro. É esse o ponto que eu estou querendo esclarecer para vocês. Vamos continuar aqui. A situação quase acabou com seu casamento durante a gravidez. Seu marido chegou a ir com a polícia. Eu acho que eles botaram política aqui, família. Eu vou até mostrar aqui. Eles escreveram política, mas é com a polícia tirá-la da boate Gruta Azul. Eu sei que eu escrevo ruim, mas, poxa, site do Terra, né? Meu Deus. Eu ainda tenho a desculpa de trabalhar sozinho, né? E fazer muitas vezes os vídeos com pouco tempo. Mas os caras aqui, conhecido prostíbulo de Porto Alegre, em junho passado, durante a gestação de Leon. Além do borderline que Andressa foi diagnosticada, surgiram essas outras situações. Faltava uma palavra final da equipe médica para saber do que se trata, continuou Tiago Lopes, ao revelar que a vida do filho corre perigo. Aqui, sinceramente, se é minha esposa, depois de procurar a ajuda médica e continuar na mesma, eu já tinha ido atrás, era de um exorcista. Na noite da madrugada de sábado, a Andressa teve um surto psicótico aqui em casa. Foi um episódio bem assustador. Chegou a colocar a vida de Leon em risco, a minha e da minha mãe. Durante o surto, ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac da Bíblia e que eu oferecesse Leon como sacrifício. São coisas desconexas com a realidade. Foram várias coisas assustadoras que são tristes de falar, finalizou. Leon é o segundo filho de Andressa, mas o primeiro, com o empresário Tiago Lopes, tem apenas 8 meses de idade. A ex-dançarina do cantor latino, que chegou a ser obreira da Igreja Universal, tem um filho mais velho de 17 anos, chamado Arthur, que ela renega. Arthur conseguia sua emancipação após acusar Andressa de negligência e de quase deixá-lo morrer para passar um dia inteiro na igreja em vez de levá-lo ao hospital, quando ele era pequeno e reclamava de dores intensas na barriga. Eu estava com minha vida em risco, basicamente quase morri por conta da fé fanática dela. Depois ela fala que eu era prioridade, mas preferiu ir a um evento da igreja do que cuidar de mim quando eu estava passando mal. Ele denunciou numa gravação de vídeo divulgada em junho passado. Então, família, aqui não é defendendo a Igreja Universal, até porque eu já ouvi muitos relatos de pessoas que frequentavam a igreja e depois de sair dela, né, especificamente da Igreja Universal, também tem alguns atropelos na vida, né, se sentir inclusive como se estivesse amaldiçoado. Então não vou defender a Igreja Universal. Agora você veja que eles fazem questão de falar aqui que era evento da igreja, que era a Igreja Universal. Já do ritual que ela quer praticar não se fala. Colocaram apenas oferenda religiosa. Mas a qual entidade?
Qual é a crença? Não se fala. E aqui já coloco um ponto final na matéria, passando a ideia que é culpa do cristianismo. Então isso não é uma mídia imparcial, isso não é uma mídia que informa, é uma mídia que contamina a notícia. Uma coisa que ultimamente as pessoas têm feito é ignorar agora, querer dizer que tudo que a mídia fala é mentira. Estão totalmente enganados. A mídia dá notícias. O que aconteceu, os acontecimentos aqui relatados são verdadeiros. Agora as conclusões tiradas em cima desse fato e a forma que é colocada essas informações são manipuladas para dar a entender justamente aquilo que eles querem. Você que já está desperto, você que sabe filtrar, não cai mais nessa. Inclusive o nosso trabalho em cada vídeo é justamente esse. Então, meus irmãos, está aí mais um caso de espiritualidade. Eu espero que sirva de lição. O caminho do mal, ele é largo, ele é atraente. Ele parece ser um atalho para coisas que você demoraria anos a conseguir. Mas quando você consegue, você não tem a felicidade que você deveria ter com seu esforço. Então, meus irmãos, que fique aqui a lição para todos nós. Que Deus realmente entre na vida dessa mulher e afaste esse mal, né, dela e do seu casamento. Então, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Que Deus proteja cada um de vocês. A gente volta sempre com 2 vídeos, um às 7h30 da manhã e outro às 5h45 da tarde. Aguardo vocês, meus irmãos. Deixa o comentário, deixa o like, isso ajuda muito o canal. Muito obrigado pela presença e fui!